Olá, turminha, tudo bem com vocês? Que legal. Bom, nós vamos trabalhar hoje cores. Isso, vamos estudar um pouco cores. Eu vou começar com vocês falando sobre a monocromia. Monocromia é uma única cor em vários tons. Mono, único, cromia, cor. Então nós vamos trabalhar hoje com as cores primárias: azul, vermelho e amarelo. E também vamos trabalhar o contraste dessas cores também, né? Da monocromia, que é do escuro ao claro ou do claro ao escuro. Então a gente vai precisar também de um lápis de cor preto, ou até mesmo um lápis de escrever, certo? E aí vocês vão entender como eu vou aplicar essa técnica numa pintura. Como com um único lápis de cor, ou uma única cor, eu posso aplicar, né, esses tons. Vamos lá? Bom, então vamos à atividade? É importante que você tenha folha sulfite, uma régua de 20 centímetros, né? As cores primárias, como eu disse, vermelho, azul e amarelo. Procura, galera, apontar bem o seu lápis, que você vai precisar bastante, tá? Um apontador, borracha, lápis de escrever e um lápis de cor, tá? Eu fiz aqui, ó, 3 figuras retangulares, tá? Na mesma proporção, no mesmo tamanho da régua, mas nós vamos fazer 4. Eu já deixei essas 3 prontas para vocês verem, entenderem como vai funcionar, e vou fazer essa aqui com vocês, tá certo? Mas no total vocês vão desenhar 4, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai colocar aqui, ó, a sua folha sobre a régua, e você vai medir 20 centímetros. Lembrando que a régua, ela começa do número 0, tá bom? Então, você vai colocar lá, ó, 0 ao 20. E vai traçar aqui, ó. Tá certo? Ó. Imagine que vocês já estão conseguindo ver a linha. Tá vendo, ó? Então é aqui, ó. Você vai ter 20 centímetros. A altura vai ser a mesma da régua, tá bom? A mesma da régua. Por quê? Porque aí você vai ter um padrão de altura aqui, tá? Então, 20 centímetros de comprimento aqui, ó, mas de altura a mesma da régua. Então, você não vai nem precisar medir. Então, é como fazer o desenho da régua. Isso mesmo, só que você vai fazer um desenho de régua de 20 centímetros. E vai fechar. É bem simples isso. Tá? Um pouquinho menos, um pouquinho mais, também não vai fazer tanta diferença. Mas é importante que você tenha essa figura aqui. E aí, você vai fazer o quê? Vou reforçar aqui, tá? Vou reforçar até, inclusive, essa aqui com lápis de cor, para sua visualização ficar ainda melhor. Depois que você tiver feito esse desenho, você vai dividir em 4 partes. Então, vamos à matemática, né? Se você tem 20 centímetros e você vai dividir em 4 partes, cada retângulo desse aqui vai precisar ter 5 centímetros. 5, 10, 15 e 20. Então, você vai fazer o quê? Você vai pôr a régua de novo, tá? E você vai marcar. Ela não começa do zero? Então, 5, 10, 15 e 20. Então, você vai fazer essa marcação aqui, ó, com a sua régua. No começo do zero, 5, 10, 15, 20. E aí você vai traçar uma reta na vertical, tá? Então, para que você entenda, você vai ter isso aqui, ó. Você vai ter 4 figuras, 4 desenhos, né? Numa forma retangular, na altura da régua, dividida em 4 partes, para que a gente comece a nossa atividade. Como eu disse, é a monocromia. O que é a monocromia? Uma única cor em vários tons, do mais forte ao mais claro. Eu vou começar com o vermelho, então.
Então, olha só, eu vou pintar esse primeiro quadradinho aqui, ó, bem forte. Quer ver? Então, eu vou até deixar a régua, isso ajuda bastante, você deixar a régua aqui, ó, né? Para você não ultrapassar. Então, eu vou pintar bem forte. Por isso eu falei a importância de você ter aí em mãos o seu apontador, tá? Porque você vai gastar a ponta desse lápis e você vai precisar apontar, tá? Então, o primeiro quadradinho aqui, ó, a primeira forma, não é bem quadrado, né? Porque não são 4 lados iguais. Uma forma de dividir aí vocês entenderem. Mas essa primeira forma retangular aqui, essa primeira divisão, tem que ser um vermelho bem forte, tá? Não significa que você tem que fazer muita força com a mão. Você vai fazer uma certa pressão no lápis. Tá vendo? Tem que ser bem forte, certo? Então, eu tenho aqui o vermelho. Vou dar uma pontadinha no meu lápis. Tá certo? Vou fazer o primeiro com vocês, vou explicar o outro e depois vocês vão fazer. Agora, desse vermelho, eu vou continuar com o vermelho mais um grau mais abaixo, ou seja, um tom mais abaixo. Esse vermelho tá bem forte, vou ter que fazer um pouco mais fraco no próximo retângulo, na próxima figura. Então, vamos lá. Por quê? Porque eu vou diminuindo na cor. Eu vou do mais forte ao mais fraco. E aí eu posso ir comparando. Daí você até já consegue ver. Tá vendo? Ó. Vou fazendo uma certa pressão. O que eu não posso deixar? Com que ele fique do mesmo tom da cor anterior. Tá certo? Mas que ele não fique tão fraquinho. Porque o próximo eu já vou enfraquecendo. Tá vendo, ó? Você já consegue perceber daí. Até para eu reforçar mais um pouquinho. Mas no próprio vídeo, você já percebe um tom mais fraquinho, tá? Agora, o próximo, eu vou abaixar mais ainda o tom. Vai ter que ser mais fraco do que esse. Esse não tá mais fraco do que esse ainda vai ser mais fraco, tá bom? Então, vamos lá. Aqui eu já nem preciso mais apontar tanto, porque eu tô usando ele bem fraquinho agora, tá? Ó. Isso é a monocromia. É quando você tem aqui, ó, tá vendo? Uma diferença aqui, ó. Um grau, um tom sempre abaixo com o mesmo lápis. Isso é uma técnica de pintura, certo? Também aqui, ó, vocês vão ver nas próximas séries, é onde a gente trabalha também um contraste, né, de luz e de sombra na pintura. É quando você quer fazer uma pintura com, ó, um tom de luz, do mais claro ao mais escuro. Então agora ficou branco, no final, mais leve ainda. Um tom até um pouco rosado, porque você sabe que se você adicionar branco no vermelho, você tem o rosa, né? Você vai ter um vermelho mais rosado, então é aqui, ó, mesma coisa. Ó. Isso faz com que você aprenda a trabalhar esse contraste na pintura, essa técnica também de luz e sombra. Por quê? Porque eu entendo que a parte mais clara da minha pintura é onde bate a claridade. Portanto, o oposto, eu tenho partes mais escuras. Uma pintura assim, gente, com a monocromia fica bem bonito. Tá vendo só? Do mais escuro ao mais claro. Eu torno a fazer isso agora com uma outra cor. Vou escolher o azul, tá? Vou pintar ele bem forte, até terminar ele mais fraco. Isso a gente vai fazer com todas as outras cores. Tudo bem? Então, olha só, galera, como ficou o azul. Tá vendo? Seguindo a orientação aqui do primeiro, do mais escuro ao mais claro.
Aí eu formei o tom azul. Agora eu vou com o amarelo. De novo. Bem forte. Coloco a régua aqui. Tá certo, ó. Vou posicionar aqui para eu não ultrapassar a marca aqui. Ó. Vou fazer uma certa pressão. Tá? E ó. E vou pintando. Ó. E aí o próximo tom dele vai ser mais fraquinho, da mesma forma que eu fiz com o vermelho e o azul. O amarelo. Tá vendo, galera? Ó. Mesma ideia. Ó. Então aqui eu vou atingindo uma tonalidade de cores. Do mais escuro ao mais claro. Vermelho, o azul e amarelo. Agora nós vamos usar o preto, tá? O preto você vai trabalhar a mesma coisa, a ideia da tonalidade, do mais escuro ao mais claro, porém você vai perceber também o contraste da cor, né? O que é o contraste? É a cor contrária. O contrário do branco é o preto, do preto é o branco. Então a gente vai perceber, além dessa monocromia, uma única cor em vários tons, você vai perceber também, né, uma cor contrária, que é o contraste da cor. Então aqui a gente trabalha dois conceitos, a monocromia das cores, né, e o contraste delas. Vamos lá? Então você vai fazer a mesma forma, ó, usando o preto agora. Ó. Vai fazer uma certa pressão no lápis. Tá certo? E vai pintar. Procura deixar ele bem pintado, tá, gente? Não deixa uns espaçamentos brancos, por exemplo, no meio da pintura. Que às vezes o aluno não pinta de forma tão uniforme e acaba ficando uns vazões, né? Umas partes abertas que não pegam tão bem a pintura. Ó. Tá vendo? Tem cores de preto que são mais escuras, outros mais claros. Esse que eu tô usando, ele não é tão escuro, mas ele é preto, tá? Vocês podem perceber que o de vocês muitas vezes ainda fica mais escuro. Agora eu vou fazer o quê? Fazer menos pressão. Agora sim vai ficar um tomzinho mais claro do que o anterior. Por quê? Sempre na realidade, eu vou ter como parâmetro a cor anterior, né? Que aí eu vou percebendo que eu vou usando um tom mais abaixo, um tom mais claro. Então, você vai pressionando menos o lápis. Ó. Você vai pressionando menos o lápis. Tá vendo, ó? Agora, mais claro ainda. Ó. Enquanto vocês forem fazendo essa pintura, vocês vão perceber, né? Fazendo agora eu tô me lembrando, vocês vão ter essa percepção, tá? Automaticamente vocês já vão observando e às vezes você vai até escurecendo um pouco mais no anterior, né? Você vai percebendo que vai ficando no mesmo tom, então você vai arrumando isso na sua pintura. Lembra que eu falei no vídeo anterior? Começa a ter mais desafios, novos desafios, dando vocês mais autonomia. Então é isso, ó, essa autonomia, né? Para vocês irem sabendo, percebendo, né? Ó. E quase nada. Termina praticamente branco. Como eu disse para vocês, né?
Se você quiser reforçar ainda mais esse contraste do branco, é só você nem pintar o último. Então tudo vai, né, da experiência que você vai adquirindo, porque isso aqui na verdade é só uma atividade, né, um exercício. Se você praticar isso na pintura, pegar um desenho aleatório, desenhar nas suas horas livres usando essa técnica aqui, ó, você vai perceber que você vai descobrir grandes coisas, tá? Por último, se você quiser dar um tom ainda mais clarinho, eu aconselho que você pegue a borracha, né? Uma borracha branca é sempre legal, tá certo? E faça isso aqui, ó. No meio, dê uma certa apagada. Bem leve, tá, gente? Só para dar uma claridade. É uma outra forma. Ó, como vai ficar. Tá certo? Aí você vai virar a borracha. Mesma coisa no azul. Mas a parte do meio, sem muita força, né? Ele vai dar esse tomzinho, ó, de claridade. Isso com a borracha, tá? Presta atenção também se dá uma limpadinha, porque senão as cores podem... Uma cor pode comprometer a outra de baixo. Se você for fazer futuramente, de repente você pode fazer essa experiência com tinta, né? Se tiver mais habilidade, mais prática, também. Só que ao invés de fazer com a borracha, você vai dar uma aplicação de tinta branca. Tá vendo só? Imagina isso no seu desenho com essa técnica. Vai ficar lindo. Tá certo, galera? Bom, então ficou assim, ó. Tá vendo? Que interessante, né? É muito bacana. E você percebe que se você aplicar isso no desenho, vai ficar ainda melhor. Tudo bem? Isso foi só um exercício. A partir daí, a gente vai trabalhar, né, nos próximos vídeos um desenho, onde a gente vai aplicando também essa técnica. E você vai ver. Vai ficar maravilhoso. Tá certo, galera? Um grande abraço para vocês. É mais um momento muito bacana, muito gostoso, muito prazeroso. Espero que vocês sigam os protocolos, fiquem em casa e caprichem na atividade e enviem para o meu e-mail. Estou ansioso esperando. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, galera!